Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Sport Center da ESPN, falando muito dessa grande vitória do Verdão, que começou o jogo amassando o Grêmio e depois acabou tirando o pé. E sim, o Abel parece que poupou a rapaziada para o jogo de quarta-feira. Então tem uma análise muito precisa sobre o jogo, tem a entrevista do Abel, então a gente traz muita informação aí do nosso Verdão para você. Você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Mas a gente já começa, nosso estúdio já está todo tematizado com Palmeiras e Grêmio. O Alviverde, então, venceu o tricolor gaúcho por 1-0 num jogo que o Grêmio, a gente até falava ali nos bastidores, não foi dos piores do Grêmio, mas também não é suficiente para parar o Palmeiras do Facundo. Isso, exatamente isso, Mari. E o que a gente viu foi um Palmeiras que oscilou durante o jogo, mas o Palmeiras que começou o jogo como um trator, começou num ritmo muito forte. E construiu esse belíssimo gol que a gente viu do Facundo, como foi belíssima. Olha só que intervenção do Everton, bola de jogo essa que ele pegou. Defesaça, era para empatar o jogo ali, ainda no meio do primeiro tempo. Mas o começo forte, sufocante da equipe do Palmeiras, pressão, sem bola, com bola, muita gente para circular e para criar chance, deu ao Palmeiras a vantagem. E a partir daí, esse time do Palmeiras com vantagem em placar, ele é um time que controla, mesmo que ele oscile o ritmo. Ele não conseguiu manter durante o jogo o mesmo nível de agressividade do começo, mas ele conseguiu controlar o Grêmio em diversas partes. No segundo tempo, o Grêmio melhorou, porque no primeiro tempo, tirando esse chute aí que o Everton pegou, o Grêmio pouco fez. No segundo tempo, comparando com o seu próprio padrão, o Grêmio melhorou, mas o melhorar do Grêmio não representou em momento algum uma pressão para empatar o jogo. E aí é o que a gente falou, o Grêmio, perto do que ele já jogou de mal, não fez nos piores jogos, mas foi o suficiente para o Palmeiras correr risco de não vencer? Acabou que não. Então a vitória, na margem que foi, uma margem mínima, ela foi justa e ela foi condizente, especialmente pela força que o Palmeiras mostrou no começo. Vitor Roque bem, Facundo Torres bem, Maurício bem, Piquerez começou o jogo muito bem, por isso o Palmeiras venceu por 1-0. Aí essa finalização também, essa cobrança de falta na reta final do jogo também, com o Palmeiras tentando, com o Rafael Veiga. A verdade é que a gente tem na tela os números da partida, para a gente desenhar um pouquinho como foi esse jogo, com o Palmeiras em vermelhinho quem teve mais. Então Palmeiras com mais posse de bola, 61-39, 10 finalizações no alvo até ficaram equilibradas, 3-3, com o Grêmio com grandes chances aí num 3-2 e ações na área rival, o Palmeiras pisando mais na área, assim como também recuperando ali 2 posses a mais do que o tricolor gaúcho. No fim das contas, Zupa, a gente fala de um Palmeiras que o torcedor sai com qual sensação do Allianz Parque? De uma grande atuação, da famosa deu pro gasto, de algum tipo de bronca? Porque a gente sabe que a torcida do Palmeiras também é exigente, né? Assim, pedir pro palmeirense não sair com bronca é difícil, isso é do palmeirense. Assim, não foi uma atuação esplêndida do Palmeiras, mas foi uma boa atuação, uma atuação consistente, entre o deu pro gasto e uma boa atuação, sabe? Então, valeu. E esse é o Campeonato Brasileiro, é um campeonato de regularidade. O Palmeiras foi dentro do possível regular, não foi brilhante, mas foi regular dentro desse jogo. Acho que tem movimentos ali que o Abel vem ensaiando desde o fim do Mundial, com a mudança de elenco, sem Estevão e sem Rios, que vem dando resultado. O Facundo Torres pela direita é algo nesse sentido. O Facundo, quando chega no Palmeiras, ele deixa muito claro que ele pode jogar dos dois lados, mas ele sempre deixou claro para o Abel que ele prefere jogar pela direita, que ele rende mais pela direita. Por quê? Porque o Facundo é canhoto e a gente tem visto jogadores jogando melhor do lado contrário do seu pé bom, Então, jogando pela direita, ele vai sempre puxar para a perna esquerda e ter um chute. Pro meio, né? Pro meio. Quando ele joga na esquerda, o natural do pé bom dele é o movimento em direção à linha de fundo. Só que antes ele não jogaria pela direita, porque tinha o Estevão lá, e ele não ia jogar lá. Então agora que o Estevão saiu, o Abel começou a usar o Facundo por lá, e ele sobe de produção. E hoje abriu espaço para o Luigi jogar aberto pela esquerda, depois da lesão do Felipe Anderson. E essa mudança, essas saídas também geraram outro movimento diferente na equipe do Palmeiras. Antes, até o Mundial,
pós-mundial, o Palmeiras, quando atacava, ficavam 3 zagueiros. Um deles, o Giai, porque o ala pela direita ou era o Estevão, ou era o Felipe, ou era o Alan. Agora, o Emiliano Martínez está ficando com os 2 zagueiros e o Giai sendo ala. E no gol do Palmeiras é o Giai que vai para o fundo, cruza e depois a bola sobra para o Facundo. Então são movimentações pós-mundial, pós-saídas do elenco, que o Abel vem testando e nessa semana colheu bons resultados com a vitória sobre o Fluminense jogando menos e a vitória sobre o Grêmio jogando mais. Invicto a 4 jogos, o Palmeiras, pelo menos até então a gente não precisou falar de falta de Estevão nem do Richard, né? Não. Que farão falta com toda certeza. Vamos com Vinícius Nicoletti também ao vivo conosco, que ele está acompanhando, claro, esse pós-jogo, trazendo as informações direto da Zona Mista. Vinícius Nicoletti, sábado à noite nessa redação, o pessoal estava contando uns casos aqui, hein? Nem te conto, tá? Nosso Sérgio, sabe? Sérgio Baruel, cada coisa. Mas me conta aí de novidades. Isso é tudo lenda, viu, Mário? É tudo lenda. Tem que deixar nas histórias mesmo. Um beijo pra você, abraço pro Zupac, fã de esportes. Estamos aqui na Zona Mista do Palmeiras. Daqui a pouco vem o capitão Gustavo Gomes para falar dessa vitória. Foi a 3ª vitória consecutiva do Palmeiras nessa retomada no Mundial. Empatou contra o Mirassol e aí o Zupac falava dessa mudança. Foi exatamente depois do jogo contra o Mirassol, né? Entre Mirassol e Atlético, ele mudou a saída de bola, espetou os 2 laterais e é uma nova maneira do Palmeiras jogar e tinha toda a expectativa para essa partida se ele iria poupar alguns jogadores pensando na sequência, pensando no próximo jogo, porque o Palmeiras tem quarta-feira o Corinthians pela Copa do Brasil, jogo lá na Neoquímica Arena. O Corinthians poupou vários jogadores, essa não foi a estratégia do técnico Abel Ferreira, vários desfalques no Palmeiras, o Alan suspenso, o Felipe Anderson com inflamação no quadril, também fora do jogo. O Mike, que não deve mais jogar no Palmeiras, está em negociação com o Santos, está fechando essa negociação. O Murilo, que continua de fora. Então são vários desfalques, mas ele foi com força máxima, apenas com essa mudança, sem o Felipe Anderson, sem o Alan. O Luigi hoje foi o titular pelo lado esquerdo. O Sousa, mais uma vez, começou no banco de reservas. Ele que vem entrando nessa função pelo lado esquerdo, é destro, vem cortando para o meio, mas hoje começou no banco de reservas. Então foi essa a estratégia do Abel Ferreira para conseguir mais uma vitória e se manter vivo aí na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E do lado do Grêmio, o time ainda não venceu pós-Mundial de Clubes, são 2 empates e agora 2 derrotas. O time chegou aqui também com alguns problemas. O André Henrique, atacante, machucado. Vila Sante, outro desfalque no meio campo, jogador importantíssimo para esse meio campo do Grêmio. O Riquelme, moleque formado na base, foi titular mais uma vez no meio campo e foi o principal desfalque do Grêmio. Mas o Grêmio não conseguiu chegar ao gol de empate. O último lance, 50 minutos, uma bola na área, quase aí chegou ao gol, tomou o gol aos 2 e quase conseguiu o empate aos 50 do segundo tempo. Então não foi uma boa partida do Grêmio e o torcedor do Palmeiras, 37 mil torcedores aqui, a gente viu. Aliás, eu vi aqui uma movimentação, achei que era o Gomes passando. Mas a gente viu que o torcedor não saiu assim tão satisfeito com o time, ainda está devendo. O Palmeiras recupera a bola muito rápido e depois entrega para o adversário. Mais uma vez foi assim, perdendo muitos gols. Destaque aqui, outro destaque positivo do Palmeiras, mais uma vez a atuação do Vitor Roque, que fez gol no último jogo. Ele tem 27 jogos com a camisa do Palmeiras, 4 gols. Contra o Atlético, já tinha participado de 2 gols, participou ali no gol contra do Júnior Alonso, marcou contra o Fluminense e hoje ele puxou contra-ataque e quase fez um golaço no segundo tempo. Vai pegando confiança, a gente vai sentindo assim o Vitor Roque no time do Palmeiras, vai pegando confiança e isso é importantíssimo para um jogador que estava numa seca de gols. Então é isso, Mário e Zupac, a gente segue por aqui, daqui a pouquinho vem o capitão Gustavo Gomes do Palmeiras, a gente também espera os jogadores do Grêmio e venham a entrevista coletiva do Abel Ferreira e Mano Menezes. Combinado, Nicoletti. Quando aparecer por aí, o pessoal aparecer por aí, você está mais do que convidado a voltar ao Sport Center. Inclusive, como o Nicoletti falou sobre o Abel, a gente tem uma imagem até curiosa do Abel no fim da partida, porque acaba o jogo, o Abel vai para o vestiário, né, saindo ali no túnel, mas o que ele faz? Ele dá uma bica no microfone. Então acaba o jogo... Não é uma novidade, né? Mas acaba o jogo... Vai acabar o jogo, tá lá as reações dele, não sei o que, acabou o jogo. Taf. Se ele soubesse quanto custa, hein? Nossa Senhora. Esse foi um chutinho de uma irritação do quê? De uma atuação abaixo, de um
É óbvio que a gente tá aqui no campo da interpretação, né? Vai que ele pediu para algum jogador fazer algo e não, mas... Talvez pela maneira que o time terminou o jogo. Assim, acho que de uma maneira geral, o Palmeiras... Assim, se não foi uma jornada que encantou a todos e que satisfez o Abel em tudo que o Palmeiras poderia ter feito, assim, o Palmeiras foi nos 90 minutos melhor que o seu adversário, aproveitou o seu melhor momento no jogo para construir vantagem e sofreu pouco, né? Então, por mais que exista um ou outro ponto de insatisfação, a minha leitura pré-entrevista coletiva, né, e tentando mergulhar na sempre ambígua cabeça do Abel Ferreira, né, que sempre vai viajando entre a ternura e a irritação, entre a reflexão e a irritação, ele é um pouco esse personagem. Eu imagino que seja mais pela maneira que o time terminou o jogo, minutos finais, uma desatenção ali que poderia ter custado a vitória. O Abel que levou cartão amarelo no jogo de hoje, que também não é lá uma grande novidade, mas conduziu o Palmeiras a essa vitória importante, porque assim, a gente fala, o Palmeiras não encantou, o Palmeiras está devendo um pouco, o torcedor saiu um pouco irritado, aí você olha a classificação e você vê que rodadinha após rodadinha vai subindo. Vou te fazer uma pergunta, quantas vezes nesses anos aí do Abel Ferreira, você já não viu o Palmeiras jogando às vezes um futebol burocrático e terminou com um caneco? É isso, eu costumo dizer, Mari, que o Palmeiras é o único time do Brasil que não precisa jogar bem para vencer. A maioria dos times, se não jogar bem, a chance de vitória cai muito. O Palmeiras do Abel é um time que tem uma habilidade de vencer, mesmo quando ele não joga bem, muito maior que a dos demais. E acho que isso ajuda a explicar essa regularidade, não vencendo sempre, porque não dá para vencer sempre, mas estando perto sempre. Essa regularidade, ela é explicada porque o Palmeiras é um time que, quando joga bem, vence, quando joga mais ou menos, vence, e quando joga mal, algumas vezes ainda assim vence também. Ainda vence. Eu sei que existe, que é mais do que válida a cobrança do torcedor para um Palmeiras talvez encantar, até pelos movimentos de mercado. Mas fica nessa relação até da própria torcida um pouco dividida, né? Do que seria o ideal para o Palmeiras enquanto estilo de jogo, mas também enquanto tem resultados, não tem nada para a gente conversar. Mas mesmo, pode mais. Mesmo distante do encanto, e não é essa característica, aliás, raramente foi na era Abel o encanto a principal característica, mas acho que o que o torcedor mais espera é que seja um time competitivo e que construa as vitórias através do seu DNA. E acho que a imagem mais recente, que foi dentro do próprio Mundial, que foi uma oscilação muito grande, né? E esse ano ele vem mostrando oscilação. O Palmeiras tem os primeiros meses do ano ruins em termos de desempenho, o Campeonato Paulista. Pós-Campeonato Paulista, o time cresce demais no começo do Brasileiro e na fase de grupos da Libertadores. Um pouco antes do Mundial vem uma queda e o Mundial ele é uma gangorra, ele começa bem os 2 primeiros jogos, depois ele cai, termina de maneira razoável contra o Chelsea. E nessa volta, o Palmeiras não voltou bem, mas vem de uma boa sequência. Então, é uma gangorra dentro dessa característica de consistência da equipe. Dificilmente o Palmeiras vai encantar. Não é o padrão deste trabalho um time que encanta. É um padrão deste trabalho um time muito forte, um time muito competitivo, um time muito veloz e um time muito vencedor. Pessoal, daqui a pouco aqui no Sport Center a gente vai trazer também as entrevistas coletivas, tá? O Abel começou a falar por lá. A gente vai colocar agora ao vivo também o técnico Mano Menezes, do Grêmio, que perdeu pro Palmeiras na rodada. Vamos lá. Vamos ouvir também Abel Ferreira, tá saindo do Mano Menezes agora pro Abel ao vivo também no Allianz Parque. Imagina um jogo às 9 da noite a jogar em Fortaleza e passado 3 dias ou 2 dias estarmos a competir. Isto não... É difícil depois dar respostas a isto. E nós queremos qualidade naquilo que fazemos, queremos os jogadores, como tu disseste, e muito bem, disponíveis, e o treinador tem que tomar decisões, não só pensando naquilo que é o presente e que é o futuro. Nós não temos um elenco assim tão grande, tão extenso. O Sousa veio para substituir o Estevão e estava de férias. Quer dizer, é um jogador que está aqui acabado de chegar. E nós temos que ter muito cuidado, porque senão ele pode se lesionar, e mesmo assim é sempre arriscado ir buscar um jogador que está de férias e que vem e que está a trabalhar connosco, e nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu particularmente tenho, e tenho os outros jogadores em quem confio. Quando temos Filipe, pode jogar o Filipe; quando não temos Filipe, pode jogar o Luigi, e quando não temos o Luigi, pode jogar o Sousa. Vamos ter que esperar um bocadinho para ele recarregar as baterias dele. Do lado direito a mesma coisa. O Facundo voltou à posição para a qual nós o contratamos, que é para jogar ali na meia esquerda. Quando não temos o Facundo, temos o Riquelme agora, e como te disse,
Dizer-te que estamos mais fortes, não posso dizer isto, em função daquilo que foram as saídas, mas arranjamos sempre soluções dentro para continuar a competir nas competições onde estamos. Tudo bem, Abel? Boa noite. Você citou na resposta anterior, né, a questão do gramado, né, que a bola está quicando. A gente está percebendo que está um gramado diferente, está um gramado mais estranho. Eu queria ouvir, né, porque já há um trabalho também, uma ideia de uma troca do gramado aqui. Eu não sei se talvez isso tenha sido alguma dificuldade a mais também nos jogos que o Palmeiras teve aqui até ganhar do Galo semana passada. Enfim, tem esse projeto de troca? Você solicitou essa troca? Eu sou muito sincero, está ruim o gramado. Agora está ruim. Não vai trocar com a quantidade de espetáculos que há, como é que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é. Boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Hoje você encara o segundo adversário no qual você conquistou um título, né, o Grêmio, na Copa do Brasil de 2020. Quando a gente olha para o atual elenco do Palmeiras, apenas 4 jogadores participaram daquela conquista, né? O Everton Rocha, o Rafael Veiga e também o Gustavo Gomes, evidentemente. E hoje o Mike também se despede do Palmeiras. Como que está sendo esse trabalho para encontrar dentro do atual plantel novas lideranças, novos jogadores para assumir daqui para frente, não só a espinha dorsal, mas também essa responsabilidade de ser a tua voz e a voz da comissão dentro de campo? Olha, primeiro dizer-te que eu sou um treinador de relações, sou um treinador de projeto, como tinha dito, e de relações, e custa-me a mim pessoalmente quando vejo jogadores partirem que tanto te ajudaram, que tanto representaram o nosso clube. Seguramente que me vou esquecer de muitos, com o Sevic, Luá, Zé Rafael, a Menino, Rony, mas a vida, o que me deixa feliz é estes jogadores poderem sair do clube, poderem ir para outros clubes, ainda ser mais reconhecidos em termos salariais, mais anos de contrato. Isso deixa-me contente. Claro que podíamos ficar com o Mike até ao final, não vou mentir, como aconteceu com o Sevic, só que o treinador às vezes, e porque também faz parte de mim, tem muito coração e custa-me um jogador que te venha pedir e que explique aquilo que está a acontecer e que eu olhe só para aquilo que são os meus interesses ou os interesses do Palmeiras e também não reconheça tudo aquilo que ele fez, o legado que ele fez. Talvez, corrija-me se eu estiver enganado, talvez o jogador que está há mais tempo no Palmeiras. E quando um jogador como ele, que jogando, não jogando, foi sempre um profissional inteiro, sempre nos ajudou. Tenho uma família espetacular, 2 filhos, que eu brinquei muitas vezes com eles, custa-me ver estes jogadores partirem. Mas a vida é mesmo assim. Agradeço por tudo o que ele fez por nós e nós temos o Mike, o Rocha agora e o Giai, e vocês sabem, o Palmeiras está sempre atento ao mercado. Se surgir alguma coisa, tudo certo; se não surgir, tudo certo na mesma. Estamos bem, mas custa-me ver estes jogadores partir, porque eu já disse muitas vezes, não há treinador nenhum no mundo que consiga triunfar ou ter sucesso sem a ajuda dos seus jogadores. Abel, boa noite. E é curioso, né, Zupac, porque quem está acompanhando o Sport Center desde que começou, você usou uma expressão, você usou a referência assim das reflexões do Abel, as suas frustrações, né, do que ele vai de um afeto, às vezes para uma pancada. Então ele sai o gramado tá ruim mesmo. Como que vai arrumar, como que tem com tanto show para os jogadores que tantos nos custaram? Tantos nos ajudaram. As reflexões de Abel Ferreira. É um treinador de relações. Então, quando ele fala sobre os valores humanos, os jogadores, os quais ele comandou, ele quase sempre, né, 99% das vezes, né, demonstra muito carinho, muito respeito por eles. E isso explica por que o Abel consegue manter por tanto tempo um grupo tão ligado ao trabalho, tão comprometido ao trabalho. Passa por essa relação. E aí, a hora que ele vai falar sobre as coisas que o incomodam, seja o calendário, muitas vezes a imprensa, ou a arbitragem, ou o gramado, aí ele é mais direto e chama atenção como o gramado do Allianz Parque, seja ele natural ou artificial ou sintético, tem dificuldade de se manter bom, de se manter
bonito e apto para a prática do jogo na sua melhor condição no longo prazo, né? Essa discussão que a gente vai começar a partir de segunda-feira, porque essa resposta do Abel vai pautar o começo da semana do Palmeiras, é uma discussão repetida. Então, infelizmente, mais uma vez, o gramado do Allianz Parque, em condições ruins, atrapalha o próprio Palmeiras, e o Abel questiona a questão do número de espetáculos. Como é que vai trocar com esse número de espetáculos? E vai voltar para a questão da concepção do estádio, do contrato. É um estádio feito para os jogos do Palmeiras e para os shows. Então fica mais difícil fazer a manutenção e o próprio técnico do Palmeiras admite que o gramado está ruim. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Sport Center, falando muito sobre esse grande jogo do Palmeiras. Cara, muita gente questiona, fala assim, o Palmeiras não joga bonito. Bom, ninguém quer saber de jogar bonito, não. A verdade é o seguinte, brasileiro, que a gente jogou ontem, foi pontos corridos e a situação é ganhar pontos. Não jogou bonito. Cara, a gente já ganhou título brasileiro com o Palmeiras jogando desse jeito. Mas vamos deixar claro. Bem que ali no primeiro tempo o Palmeiras acabou não conseguindo sim fazer o segundo gol. Mas no segundo tempo o Abel claramente começou a poupar, tirou os caras logo ali com 10 minutos do segundo tempo, coisa que ele não costuma fazer. Então só ali ele já mostrou que sim, queria preservar os jogadores, tanto pela agenda ser muito pesada, tanto quanto a situação de quarta-feira, confronto direto contra os Gambás. Rapaziada. Então, próximo jogo do Verdão, sim, contra o Corinthians, que vai, se Deus quiser, marcar aí, apagar o ano do Corinthians, que nós a gente eliminando o Corinthians na Copa do Brasil, acabou com o ano do Corinthians, né? O Massini falou muito sobre isso num vídeo que eu trouxe anteriormente aí. Então, sim, o jogo de hoje, primeiro tempo ali, vamos arredondar aí para os 30 minutos, o Palmeiras teve total domínio da partida até aquele momento, depois acabou descendo um pouco as linhas, relaxando um pouco mais, se preservando já um pouco, e ficou naquele jogo ali meio morno no segundo tempo. O Grêmio praticamente não assustou a gente no segundo tempo. No primeiro tempo teve 2 oportunidades ali que o Everson foi muito bem. Mas o segundo tempo foi um jogo morno, vamos falar a verdade, né? Mas o Abel fala aí sobre o gramado que não tá legal. A gente trouxe também no vídeo anterior aí o Danilo Lavieri falando sobre isso, né? Juntamente com o Massini, falando sobre a situação do gramado. Não tá bom, até porque tem muitos eventos lá no Allianz Parque. A gente sabe que o projeto para ele foi esse, só que mesmo sendo, né, a grama sintética tem consumido muito, então a grama sintética ali ela não dura muito pelo alto índice de shows, de eventos lá no nosso estádio. E preocupante porque provavelmente só consegue mudar para o ano que vem, né? A não ser que eles entrassem aí num projeto para colocar os jogos do Palmeiras lá em Barueri, coisa que a maioria da torcida não gosta, mas se ela colocar em Barueri para trocar o gramado no Allianz, acho que a torcida vai entender. Como ela fez na última vez em Barueri, colocou os ingressos mais baratos, então chamou muito a torcida. Então, tanto o jogo do Brasileiro, quanto São Paulo e contra o Corinthians, nós ganhamos lá, né? Então a lembrança lá de Barueri, a lembrança recente é muito boa. A gente fica na expectativa aí de novas notícias, saber como o Palmeiras vai lidar com esse gramado aí no restante da temporada. E sim, o Abel jogando limpo sobre a saída aí do Mike, conversou com o treinador, pediu para ser liberado logo. Então, por mais que o Palmeiras quisesse ficar com ele até o final do ano, o Abel entrou no consenso ali com o jogador, está sendo liberado, não vai atuar mais com a camisa do Verdão, mas fica aqui o nosso agradecimento por tudo que o Maico ajudou, né, o Palmeiras a conquistar, sempre se doou ao máximo com a camisa do Verdão.
A gente deseja boa sorte para ele nessa nova experiência lá no Santos, que o Santos não tá muito legal não, corajoso o seu Mike, hein? Mas, enfim, deseja tudo de melhor aí pro Mike, um excelente jogador que fez sua história aqui no Palmeiras vitoriosa, mas que chegou ao fim. Bom, rapaziada, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito aqui no canal, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais o nosso trabalho. Fico aqui, cara, o dia inteiro procurando notícias. Então, quando você deixa o like, ajuda demais esse vídeo chegar para mais palmeirenses. Após você deixar o like, você puder hypar esse vídeo, cara, ajuda demais o meu trabalho. Fico o dia inteiro procurando notícias, furos de reportagem para trazer em primeira mão aqui para você no seu canal de notícias do Palmeiras de todos os dias, o seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.